No vídeo de hoje eu quero falar sobre um comportamento que pode estar atrapalhando, atrasando a sua vida e te impedindo de viver uma vida profundamente boa. Na verdade, esse é o meu lema de vida e o lema que eu trago para os meus pacientes dentro da clínica, que é: a gente não precisa ter uma vida perfeita, que uma vida perfeita não existe. O que a gente precisa ter é uma vida profundamente boa. E esse comportamento, com certeza, vai fazer você entrar em sofrimento. Uma pessoa em sofrimento não vive uma vida profundamente boa. E com certeza vai te atrapalhar de conquistar seus objetivos, de ser bem-sucedido naquilo que você se propõe a ser. Antes disso, eu quero explicar, sou a Gabriela Ferraz, sou psicanalista, mas aqui eu quero bater um papo com você, eu quero que você se sinta super à vontade, eu quero que você sinta que eu estou traduzindo um pouco dos conceitos tão complexos que eu estudo dentro da psicanálise, dentro da filosofia, que também é uma área que eu gosto muito, mas eu quero traduzir aqui como se a gente estivesse conversando, como se a gente fosse amigas, como se eu fosse seu amigo, sua amiga, uma pessoa que quer o teu bem. Bom, antes de explicar esse conceito, eu quero contextualizar para vocês de onde veio essa ideia para esse vídeo. Eu estava assistindo um filme com meu marido, a gente foi ao cinema assistir a Odisseia, e em uma das cenas, o Odisseu, que está tentando salvar os seus soldados, escuta de Hades, o deus do inferno, a seguinte frase: Odisseu, você pode salvar os seus homens de tudo, menos deles mesmos. E essa frase ficou ecoando na minha cabeça, dentre outras frases do filme. Inclusive recomendo você assistir esse filme, que é um filme muito bom. E ler a Odisseia também, eu ainda não li, mas está na minha lista de livros a ler. Mas o que essa frase me trouxe de reflexão, que eu quero compartilhar com você aqui. Muitas pessoas, isso acontece muitas vezes dentro da clínica, tem a síndrome que a gente chama de salvador. A pessoa que quer salvar as outras pessoas, que quer ajudar as outras pessoas. Principalmente quando são pessoas que elas se importam. Então é aquela pessoa que quer salvar os pais, que quer salvar um filho, às vezes o filho já é adulto, já tem as próprias escolhas, mas quer salvar o próprio filho. Uma mulher que quer salvar o marido, ou um marido que quer salvar a mulher, que acha que vai mudar aquela pessoa, que aquela pessoa vai mudar, que fica naquela esperança de que se eu der algo, aquela pessoa vai mudar. É claro que quando a gente fala de comportamento humano, cada história é única, por isso que existe a terapia, né? Porque cada história é única, cada pessoa interpreta a sua história à sua maneira. Mas aqui eu vou tentar traduzir um pouquinho do que pode estar acontecendo aí com você. A síndrome de Salvador vem, às vezes, quando alguém venceu na vida, seja financeiramente, seja uma pessoa que conseguiu ter um casamento bom, seja uma pessoa que conseguiu construir uma vida boa, e ela quer que as outras pessoas ao redor dela enxerguem isso. Então, às vezes, é um filho que ascendeu socialmente, que ganhou dinheiro e quer que os pais parem de viver a vida que eles estavam vivendo. Então, eu não acho justo a vida que os meus pais vivem, eles vivem brigando, eles vivem uma vida ruim, eu quero salvá-los. E acha que talvez comprar uma casa, comprar um carro, comprar algo, os pais vão sair dessa situação, mudar os pais de lugar, mudar de cidade. Ele tenta, a pessoa que tem síndrome do Salvador, ele tenta por meios externos mudar algo que é interno. E é isso. Odisseu, você pode salvar os seus homens de tudo, menos deles mesmos. Então, quando a gente tem esse ímpeto, esse impulso de salvar o outro, seja um filho que às vezes você vê que ele recebe diversas oportunidades, seja da vida, você mesmo entrega diversas oportunidades, e ele não abraça essas oportunidades, e você acredita que se eu entregar tal coisa, se eu der um curso de inglês, se eu arranjar uma namorada para ele, uma pessoa boa para ela, se eu colocá-la na igreja, se eu levá-lo para se converter, enfim, você acredita que coisas externas podem mudar o interno.
E essas coisas externas só mudam o interno quando a pessoa decide que ela quer mudar. Gabi, mas como que eu vou saber a diferença de eu querer ajudar e a diferença de eu estar sacrificando a minha vida pelo outro? É muito simples. Claro que dentro da filosofia até cristã existe o amor ao próximo. É genuíno que a gente seja empático, que a gente queira o bem do outro. Eu não estou aqui fazendo apologia a você ser um sociopata, você ser um psicopata que não se importa com os outros, que não estou nem aí com as pessoas, que não vou ajudar ninguém. Jamais. Aqui a gente está falando de pessoas que deixam de viver a própria vida para tentar salvar os outros. E isso acontece muito sem que você perceba, porque isso é inconsciente. Mas, Gabi, como que eu vou olhar para minha vida e vou ver se eu estou oferecendo ajuda ou se eu estou me sacrificando? Quando você se sente responsável. Quando você pega a responsabilidade da felicidade, do sucesso, do bem-estar do outro e coloca sobre as suas costas. Quando você acha que você é responsável por fazer os seus pais prosperarem, por fazer o seu irmão parar de gastar mais do que ele ganha para ele não entrar em dívida, quando você se sente responsável por ensinar algo para o seu parceiro, quando você acha que a responsabilidade é sua, que cabe a você mudar essa pessoa, é aí, nesse ponto, que você para de viver a sua vida e começa a se preocupar com a vida do outro. Até dentro do cristianismo, a gente tem o amar ao próximo. Jesus diz, né? Ame o próximo como a ti mesmo. Quando você se sacrifica e se coloca como responsável, você está abrindo mão do seu amor para viver a vida do outro. Então, a partir do momento que você se sente responsável, é o momento que aquilo deixou de ser saudável. Quando a gente gosta de alguém, quando a gente ama uma pessoa, a gente quer ver essa pessoa bem. É claro que eu quero ver meus pais bem. É claro que eu quero ver meus irmãos bem. É claro que eu quero ver meu marido bem. É claro que eu quero que meu marido cuide da saúde dele. É claro que eu quero que meu filho se dê bem na vida, trabalhe, conquiste a casa, o carro. É claro que eu quero que os meus pais, de repente, vivam uma velhice tranquila. É claro que eu quero isso. Isso é um desejo genuíno. Mas a partir do momento que eu pego isso e coloco sobre as minhas costas, é um fardo que você não precisa carregar e pior, você está carregando algo inutilmente, porque você pode dar casa para o seu pai, você pode dar carro para sua mãe, você pode dar para o seu irmão os melhores conselhos do mundo, você pode sentar com seu filho e entregar o melhor conselho do mundo. Se ele não quiser, não há o que faça. Carl Rogers, que é o criador da psicologia humanista, ele dizia que a gente não pode ajudar alguém que não quer ajuda. Não dá para você ajudar alguém que não quer ser ajudado. A gente pode aconselhar, a gente pode ajudar, a gente pode orientar, mas cabe a cada um decidir como vai ser a própria vida. Você pode oferecer as ferramentas, mas a partir do momento que você vê que você ofereceu as ferramentas e a pessoa não quis, ela não quis. Pense, é muito mais fácil você descer na vida do que subir na vida. Quando você fica querendo salvar alguém que não quer ser salvo, imagine que essa pessoa está dentro de um buraco, tá? Essa pessoa caiu ali, está dentro de um buraco. E você quer salvar essa pessoa. Isso, um buraco emocional, um buraco físico, a pessoa se endividou, a pessoa tá com problemas no relacionamento, a pessoa é viciada em alguma coisa, ou a pessoa fez algo errado, enfim, a pessoa se enfiou no buraco, certo? Quando você está salvando alguém do buraco, você percebe que é muito mais fácil essa pessoa te puxar, se ela fizer uma força, você entra e cai junto, do que você puxar ela para fora. Exige também uma força da própria pessoa de querer sair daquele buraco.
Então você precisa dar a força, dar a ajuda, mas a pessoa também precisa se esforçar para sair. Só que a partir do momento que ela te puxa, é muito mais fácil para ela. Você precisa nem querer, ela só puxa, você vai. Então, é muito mais fácil quando alguém não quer receber sua ajuda, essa pessoa, ela te levar para o buraco. Mas, Gabi, então da onde vem isso, né? Por que eu quero ajudar? Por que eu faço isso? Por que eu sou assim? Por que eu me sacrifico pelo outro? E aí a gente vem para a psicanálise de um princípio que a gente chama de projeção. Eu muitas vezes projeto no outro algo que eu queria que fosse feito comigo. Então, se de repente na sua infância você viveu uma infância desamparado, seja desamparado financeiramente, seja desamparado emocionalmente, seja porque os seus pais eram pais que brigavam muito, seus pais não tinham um relacionamento saudável, seja porque vocês passaram por necessidades financeiras, então você de alguma forma conheceu a miséria, seja a miséria emocional, seja a miséria financeira, seja a miséria de fato de passar necessidade, isso cria em você uma sensação de estar sozinho. Se você revisita a sua infância e você se recorda de se sentir sozinho, de se sentir tendo que ser mais responsável com seu pai, com a sua mãe, de olhar para o seu pai, para sua mãe e falar assim, nossa, não tá legal isso aqui. Eu não tenho ninguém para me amparar, não tem ninguém para me salvar, não tem ninguém para cuidar de mim. Se em algum momento da sua infância você se sentiu sozinho, você se sentiu abandonado, você se sentiu rejeitado, você sentiu que os seus pais não tinham emocional, maturidade emocional, que os seus pais não tinham capacidade de cuidar de você, então você estava sozinho, é muito comum que você tenha dentro de você essa ferida do desamparo, essa ferida de querer ter alguém para salvar e não ter. E é aí, muitas vezes, que um comportamento reflexo, você projeta isso no outro. Então, da mesma forma que eu queria ser salvo, meu pai e minha mãe talvez queira. Eu projeto a minha ferida no outro. O trauma, a dor que você passa, ela é como um óculos que você coloca. E você vê tudo a partir daquele trauma e daquela dor. Então, você projeta no outro e fala, bom, da mesma forma que eu queria ser salvo, eu acho que meu pai também queria, eu acho que minha mãe também queria, eu acho que o meu marido queria, eu acho que meu filho queria. Então, existe dentro de você uma ferida de abandono, uma ferida de se sentir sozinho, de querer que as pessoas olhem para você. E aí, qual é o movimento que o teu trauma faz para consertar isso? Entenda, o sofrimento, ninguém escolhe sofrer. Você não está sofrendo porque você escolhe sofrer. É só a sua psique tentando dar um novo sentido para aquela ferida, tentando fechar aquela ferida da forma que ela pode, da forma que ela consegue, da forma com as ferramentas que ela tem. E muitas vezes as ferramentas que você tem são as ferramentas que vão te deixar pior. Mas de alguma forma, o que acontece? Eu vou salvar o outro para que eu seja salvo. Eu quero reparar. Eu quero que o meu pai e minha mãe fiquem bem para que eles possam me dar o que eles não me deram lá atrás. Eu quero que o meu marido fique bem para eu poder receber o amparo que eu não recebi na minha infância. Eu quero que meu filho fique bem para eu, de repente, eu receber o amparo que eu não tive. Eu quero ter esse amparo, eu quero salvar para ser salvo. Eu acho que salvando o outro, eu posso finalmente ficar em paz. Eu posso finalmente ser salva. Eu posso finalmente ficar tranquila, porque eu salvei o outro, agora eu vou ter a recompensa desse salvamento. Agora eu vou ter pais funcionais, agora eu vou ter um marido funcional, agora eu vou ter um filho funcional. E a partir dessa integração que eles criaram, esse irmão funcional, eu vou poder descansar, eu vou poder ter paz e eu vou poder ser salva. Eu vou poder
ser salva, eu vou poder não me sentir mais sozinha. Porque daí agora eu tenho um pai e uma mãe completo, eu tenho um marido completo, eu tenho um filho completo, eu não vou mais me sentir sozinha. Aquela ferida vai ser curada. É essa a intenção por trás da ferida, algumas vezes. É claro, mais uma vez eu vou dizer aqui, cada ser humano é único, cada história é única. Você pode ter a síndrome de Salvador não por esses motivos. Existem inúmeros motivos que fazem alguém desenvolver uma síndrome de Salvador. Então, podem existir inúmeras formas de você desenvolver. É impossível eu abordar aqui. Se eu fizesse só vídeo só sobre esse assunto, seria inesgotável. Mas aqui eu estou tentando traduzir para que talvez o que eu vejo mais comum no consultório e o que eu leio mais dentro da psicanálise são esses casos. Então talvez você possa se reconhecer nesses casos. Você possa ver isso. É claro que cada história, mais uma vez, é única e é por isso que a gente tem a terapia, é por isso que talvez o ChatGPT não consiga substituir um terapeuta, porque existe uma questão humana muito forte. O terapeuta, ele trabalha os sentimentos, o sentir, que é uma coisa que o ChatGPT não tem. E naquele momento que você está com o seu terapeuta, ele está vivendo a sua história. O seu terapeuta está emprestando a sua pessoalidade. Quando alguém senta na minha frente para ser meu paciente, eu estou emprestando a minha pessoalidade. Eu estou sendo companhia para aquela pessoa, para ela enfrentar aqueles traumas. E eu estou emprestando a minha personalidade. Eu sinto, existe um termo de transferência contra transferência. Existe uma troca. É uma relação que você não consegue ter com o seu pai, com a sua mãe. Por isso que a terapia é tão importante. Porque é uma companhia para você enfrentar os seus medos. É uma companhia para você ressignificar. Porque é isso. É ressignificar. É ressignificar o fato de eu não ter que salvar ninguém. Tem uma frase que eu ouvi, inclusive hoje, sobre isso. Quem tem filho grande é elefante. A sabedoria popular, né? Quem tem filho grande é elefante. Você pode e deve ajudar. Você pode e deve aconselhar, principalmente as pessoas que você ama. Mas assumir a responsabilidade. Perceba todas as vezes que você assumir a responsabilidade de pensar, eu sou responsável pelo bem-estar da minha mãe e do meu pai, eu sou responsável pelo bem-estar da minha esposa, eu sou responsável pelo bem-estar do meu filho maior de 18 anos, meu filho já é casado, meu filho já tem 40 anos, meu filho casou, eu sou responsável pela vida dele, eu sou responsável pela felicidade dele. Não. Quem tem filho grande é elefante. Guarda essa frase na sua cabeça. Você pode aconselhar, você pode ajudar quem quer ajuda. Não se sacrifique porque você não vai conseguir ajudar essa pessoa. Você não vai conseguir ajudar alguém que não quer ajuda. A única coisa que vai acontecer com você é você ser arrastado para o buraco junto com essa pessoa. Então não se permita, observe. Observe esse sentimento. Será que eu me sinto responsável pela felicidade do outro? Será que eu me sinto responsável pela felicidade das pessoas? Se sim, saiba, esse é um caminho perfeito para a sua autodestruição, para seu sofrimento, para você ser infeliz. E é isso que eu não quero que você viva, esse sofrimento. Eu quero de verdade, nesse canal, te ajudar a ter uma vida profundamente boa. E uma das maneiras de ter essa vida profundamente boa é abandonando o hábito de salvar quem não quer ser salvo. Um beijo e até o próximo vídeo.